Olá, bem-vindos a mais um episódio do Maria Filipa Cast. Estou aqui com uma convidada muito especial. Uma pessoa fascinante, com uma mente curiosa e um coração muito aventureiro. Sua paixão por documentários sobre o funcionamento do universo a faz brilhar quando fala sobre foguetes, estrelas e os famosos buracos negros. Cada episódio é uma nova oportunidade para ela explorar os mistérios do cosmos, e a empolgação que ela demonstra ao assistir a estes conteúdos é contagiante. Como se ela tivesse uma alma de astronauta, sempre sonhando em tocar as estrelas, mesmo sendo uma piloto incrível aqui na Terra. Com um espírito curioso e um coração muito generoso, ela é verdadeiramente uma força da natureza. Sua capacidade de unir dois mundos tão diferentes, o universo fascinante além das estrelas e o cuidado com a saúde e o bem-estar, a torna uma pessoa única e especial. Os momentos que são compartilhados com ela são sempre de muitas ideias, muita diversão. E já dei a dica aqui que ela é uma piloto. Ela tem uma característica engraçada, né, que faz parte dela, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Ela é uma menina, uma mulher na realidade, de pouco mais de 1,5 m, com 48 quilos, com uma presença imensa e que, como piloto, tem sob sua responsabilidade um Airbus que pode chegar a mais de 50 toneladas. Estou aqui com a Nath, piloto comercial. Nath, seja bem-vinda. Muito chique, depois eu quero esse cestinho. Que lindo, muito obrigada. Eu fiquei me imaginando conforme você ia falando dessas características, e realmente tem algumas coisas que são exatamente como você escreveu aí. É um brilho no olho em ver algumas coisas, imaginar e sonhar que fazem parte da minha rotina mesmo. Pegando esse gancho, por que se tornar uma piloto comercial? Como é que de onde veio esse sonho, né? Até na hora que eu estava pensando no seu roteiro, eu falei assim, cara, isso é um sonho possível, né? Mas possível porque você conseguiu transformar o que era um sonho em algo tangível de fato. Compartilha aqui, Nath. Olha, e é engraçado quando você fala de sonho assim, porque parece que é algo que veio desde sempre comigo. Talvez sim, mas eu descobri isso a partir de um ponto da minha vida, que foi a partir do ponto em que foi quando eu voei pela primeira vez de avião. Então, até esse ponto chegar, quando eu estava na escola, é aquela perguntinha que a gente sempre escuta durante a nossa formação. O que você vai ser quando crescer? O que você vai querer fazer quando sair daqui? E eu nunca, me analisando, eu nunca estive certa do que eu queria fazer. Eu sempre respondia, escrevia, se eu não mudar de ideia, eu acho que quero ser médica veterinária. Então, era o que eu respondia, eu acho que eu vou fazer medicina veterinária. E eu cresci com isso, com essa resposta, até eu fazer essa viagem de intercâmbio em uma das nossas férias escolares. E eu andar... Tinha 16 anos. 16. E eu andar de avião pela primeira vez. Era um mundo que não fazia parte da minha realidade de viajar de avião. Então eu não conhecia esse mundo. E quando eu viajei a primeira vez de avião, eu fiquei fascinada por um todo. Eu fui atrás, né, de mais informações sobre aviação, enquanto eu estava estudando um pouco para entrar nessa linha da engenharia, porque naquela época, onde tinha engenharia aeronáutica, ITA e USP. Uhum. Então eu tinha que me dedicar para conseguir entrar para fazer uma dessas duas faculdades. E aí, quando eu conheci o aeroclube, simulador de voo e a escola e a faculdade que tinha, a faculdade de aviação que levava para um outro lado da aviação e não para a parte da engenharia, eu falei, é isso aqui que eu quero. E aí foi quando eu voltei para casa e cheguei em casa desse passeio, desse montante de conhecimentos e falei para minha família, falei, olha, não quero mais construir, foi essa frase que eu falei, eu quero voar. E aí eles simplesmente me abraçaram. Foi uma coisa muito boa pra mim naquela época, porque eu não tinha nenhuma referência na aviação. E é uma coisa legal de hoje que eu tento participar o quanto eu posso, de trazer essa facilidade para meninas terem mais informações sobre o tema, terem acessos, terem
acesso a pessoas que estão trabalhando para a gente poder encurtar caminhos que num passado a gente... Ainda que eu posso falar assim, o meu caminho foi mais curto do que muitas mulheres no passado. Porque eu acho que tem até um objetivo aqui desse espaço às vezes tem uma mística muito grande de que é impossível, né? Acho que faltam as referências e até os caminhos. Como funciona, né? Como é que eu faço para chegar até lá? Dificuldade? Cara, Sim. vai ter em qualquer profissão. Exatamente. Obviamente, você escolheu uma profissão que tem, além de todas as dificuldades que a gente já conhece, tem outras etapas mais difíceis, porque é uma profissão ainda muito voltada para o universo masculino, né? Então, eu acho que esse, para mim, é um dos pontos fundamentais aqui. Como é que a gente ajuda outras a entenderem como é o processo. E aí, assim, eu sei um pouco de como foi, mas qual foi o primeiro... Você teve essa vou chamar de epifania ali, porque quero ser piloto. Qual foi o primeiro passo? E aí, depois dessa decisão, eu estava no segundo médio, passando para o terceiro ano do ensino médio. E aí, finalizei o ano da escola, me formei. E o primeiro passo foi saber onde eu ia estudar, o que eu ia fazer. Quais eram os requisitos para me tornar piloto, para eu saber o que eu tinha que fazer em primeiro lugar. Então, eu fui atrás desses requisitos e aí eu falei... Eu pensei na época, alguns anos atrás, ter uma graduação não fazia diferença quando você falava em ser piloto. Porque há muitos anos atrás, quando uma pessoa decidia ser piloto, não precisava fazer uma graduação. Ela ia lá, fazia o curso teórico do piloto, privado, depois do comercial, e fazia o prático. A sequência é mais ou menos igual quando a gente vai tirar uma CNH. Você vai lá, faz a escolinha, faz o teórico. Vai lá, faz a prova teórica. Vai lá, faz as horas práticas e vai lá e faz a prova prática. É a mesma sequência. A cadeia é a mesma. Isso, a cadeia é igual. Então, muitos anos atrás, para que encaixar uma graduação aqui? Se você precisa de um teórico e etc. Então, a graduação, ela vinha como um a mais. Hoje, ela já é tida como um requisito, não para todas as empresas, mas algumas empresas já aderem ter uma graduação, seja ela qual for. Não existe uma lista restrita. Não, exatamente. Ter uma graduação é um requisito mínimo para você entrar como piloto comercial. Na época, não era ainda uma exigência ter uma graduação, mas como eu tinha noção das minhas dificuldades financeiras, eu pensei na minha cabeça, bom, eu vou fazer uma graduação, porque até eu conseguir juntar recursos financeiros... É caro esse investimento de toda essa parte, essas 4 etapas aí até chegar de fato na prova técnica, né? Ali é caro, né? É caro. Deixa eu te perguntar uma coisa. 2 coisas, na realidade, né? É caro que pode ser fracionado num prazo maior e que você consegue chegar. E se tem instituições ou órgãos governamentais que possuem algum tipo de programa voltado para as mulheres que querem tentar essa carreira de uma forma a tornar isso mais viável, né? Em relação aos programas, vou inverter a ordem das respostas. Em relação aos programas, hoje a ANAC tem um programa que está começando agora, que chama Aviação para Todos, acho que esse é o nome, não sei se é Mulheres, acho que é Aviação para Todos. E esse programa é um programa de incentivo de cursos, bolsas e indicações para escolas e etc., que traz um caminho um pouquinho mais tracejado para que esses acessos sejam ampliados. As próprias empresas, hoje também, a Azul, ela tem um programa também de indicações de escolas, onde existem programas... Com preços diferentes. Isso, exatamente. Uma parte meio que quase subsidiado. É, mais ou menos isso, assim. Mas, como eu te falei, como é uma coisa, acaba sendo uma coisa muito privada e tem essa relação com a economia, é muito difícil você achar uma empresa que te financie completamente para você fazer. Entendi. Então, acaba que você precisa se organizar para você fazer esse financiamento, entre aspas, esse financiamento, né? Porque as carteiras em si, você tira dentro do tempo que você conseguir. Então, dá para sim fracionar. Não tem limite de idade. Exatamente. Tá bom. Respondendo essa sua pergunta, dá sim pra gente fracionar, mas você precisa organizar esse fracionamento. Perfeito. Porque, por exemplo, quando você entra para fazer a parte prática dentro de uma escola de aviação, você não pode ficar 30 dias sem voar.
E quando você está no início da formação, que literalmente você está aprendendo a manobrar o avião, a entender o avião, a controlar o avião, é aquela constância que vai te evoluir. Então, se você fizer 1 hora de voo hoje e daqui 1 mês eu fizer uma nova hora de voo, no momento em que eu estou aprendendo a entender aquela máquina, a minha 2ª hora de voo não vai ser tão eficiente como se eu tivesse feito na semana seguinte. Entendi. Então você precisa organizar esse fracionamento para que não fique mais caro do que deveria. Porque aí se você começa a estender muito os espaçamentos entre o treinamento, você vai perder. Então você precisa organizar esse fracionamento para que você não perca dinheiro. Quantas horas de voo você precisa fazer para ter essa primeira carteira de? Essa primeira carteira, você tem um programa de treinamento e são no mínimo 35 horas de voo que você faz. Entendi. Eles botam um mínimo, por quê? Porque existem missões, que a gente chama de missão, quando a gente está saindo para um voo e hoje a missão é curva. Então a gente vai treinar curva. Se eu não trouxe uma proficiência muito boa dentro daquela missão, eu vou falar, você vai ter que fazer mais 1 hora para eu te passar para a próxima missão. Então eles colocam esse mínimo, porque você precisa ter esse mínimo, mas o máximo depende de você. E não é algo que te desvaloriza. Ah, nossa, é mínimo 35, mas eu chequei o meu piloto privado com 50 horas. Cada um vive a tua realidade, até porque aquilo volta também naquilo que a gente conversou da questão do pagamento. Para quem realmente não tem nenhuma condição, às vezes se estende, às vezes você precisa repetir algumas manobras e isso é 1 hora mais de voo. Então, tem essa questão. E aí os seus pais te ajudaram na largada e aí você foi pra onde? O que você foi fazer antes de... Porque agora é olhar e falar, a Nath é piloto, mas tá bom, mas tem, né? Sim, uma trajetória. Tiveram perrengues. E dessa largada eu ainda estava na faculdade. Então eu não trabalhava, mas eu só estudava e a graduação ela estava sendo paga com financiamento do governo, que é o FIES. Então meus pais, eles conseguiam me ajudar por conta disso. Não tinha que desembolsar nada para a faculdade e me ajudavam em relação a essa questão do pagamento das horas. E quando eu terminei o piloto privado e eu vi o tamanho do programa do piloto comercial, e falei, agora eu preciso trabalhar. Ferrou. Agora não vai rolar eu exigir, entre aspas, mais ajuda dos meus pais. A gente também cria uma consciência, né? A gente vai crescendo, amadurecendo. E ali eu tava entrando no último ano da faculdade e aí eu comecei a procurar emprego. O primeiro emprego que eu realmente trabalhei ganhando dinheiro foi um emprego que não tinha nada a ver com aviação e foi por pura coincidência. Meu irmão já trabalhava num buffet infantil. Eu trabalhei lá por alguns meses. O pessoal do buffet era muito legal, mas não era isso que eu precisava. Eu precisava de mais dinheiro, eu precisava de algo mais concreto. E na minha cabeça também, já que eu tenho que trabalhar, vou trabalhar dentro já do mundo da aviação, porque já que eu não tenho nenhuma referência próxima ou muito conhecimento sobre o tema, nada mais justo do que eu trabalhar com pessoas que tenham para eu adquirir essa experiência. Então eu comecei a procurar emprego em qualquer lugar que tinha o nome de aviação. Se era empresa aérea, se era táxi aéreo, se era alguma empresa que tinha alguma relação com a aviação. Você precisava estar lá. Exatamente. Onde era uma questão situacional. Onde e fazendo o quê? Eu não estava ligando para isso, eu só precisava começar. Até porque, quando a gente vai procurar algum emprego, a gente vê lá as experiências, os requisitos mínimos. Você não tinha nada. Eu não tinha experiências. Tinha nada. Então, tem uma carteira de piloto privado. Exatamente. Então, eu precisava de criar alguma experiência. E foi aí eu decidi que eu tinha que entrar nessa instituição, numa empresa. E durante a faculdade eu tinha recebido um conselho de que existiam algumas empresas em que você poderia traçar uma trilha interna para você migrar como piloto depois. Então eu falei, é isso que eu preciso. Porque então, o desenho estrutural dessa empresa especificamente, não sei se são de todas, já permite isso. Sim, então, já é uma facilitação. E confesso que eu acho que a maioria delas, mesmo sendo uma empresa de aviação comercial, pode ser uma empresa de aviação privada, elas têm esse desenho. Você já está lá, você entra como algum cargo administrativo, mas você conhece o dono da empresa, que pode ser piloto, que é o dono dos aviões, e ele sabe que você quer ser piloto um dia. Você já constrói uma relação, ele já sabe como você trabalha, sabe que você está fazendo os cursos. Então, essa construção, ela é positiva. E quando eu entendi que isso poderia me ajudar, eu falei, então eu preciso
seria uma boa ideia eu entrar em uma empresa que me desse a oportunidade em um futuro. Certo. Quando? Não sei, mas em um futuro. Então foi isso que eu busquei. E aí eu acabei entrando na empresa e trilhei esse caminho até chegar onde eu tô hoje. E aí você entrou como auxiliar de cargas. Isso. E você ficou quanto tempo, né, no setor da cargo ali? Assim, no setor de cargas, no geral, eu fiquei toda a minha trilha até migrar para o voo. Então, eu estou há 8 anos na empresa. Eu trabalhei durante 6 anos em cargas. E aí, dentro de cargas, eu migrei para alguns setores. Então, eu entrei como auxiliar de cargas, fiquei 1 ano e 3, 4 meses quase nesse setor. Daí eu fui como auxiliar de comercial, e aí eu fui para um outro prédio, né, num outro setor. E aí eu era o backup do meu executivo de contas que visitava os clientes e fazia toda aquela gerência dos clientes que embarcavam as cargas com a gente. E aí depois eu ganhei uma carteira de clientes não executiva de visitar, era um Mas cliente. estava lá, não é isso aqui que eu quero fazer, eu quero chegar lá. Exatamente. Isso aqui é só o meio do caminho. Até porque era positivo eu migrar e crescer, porque eu precisava de mais dinheiro. Sim. Então, conforme eu ia evoluindo a minha carreira... acelerando o seu outro plano. Exatamente. O meu plano de eu preciso juntar esse recurso financeiro. Então, eu preciso ganhar mais. Porque se eu ficar quietinha com esse salário base inicial, eu ia demorar muito mais tempo para juntar o que eu precisava juntar. Então, esse crescimento, ele foi me ajudando também. Então, assim, eu entrei em 2016 na empresa. E eu voltei a voar em 2019. E a carteira que eu chequei de piloto privado, que foi a primeira que eu comecei, iniciei e terminei. Primeira carteira piloto privado, eu chequei em 2015. Então foram 4 anos de pausa de voo para trabalhar, juntar o recurso financeiro para eu voltar a voar e dar continuidade no programa. Você falou inicialmente, né? Você fez esse planejamento. Sim. Você teve que deixar o sonho, eu vou chegar lá, ele tá lá, né? Mas você teve que construir isso até lá. Vamos direto aqui para a parte de você conseguir ter a chance de prestar, né? Porque é quase uma prova. Eu sei que da primeira vez acho que não deu certo. Não deu certo. Como foi essa coisa do putz, cara, você estava há anos ali trilhando, fez tudo que tinha que fazer para a preparatória, foi lá e não deu certo. Primeira fase, passei. Segunda fase, fiquei esperando e veio aquele e-mail da negativa. E aquilo foi muito difícil. Porque eu era uma pessoa que... Eu tinha criado aquela expectativa. Sim. E assim, era aquilo de... Como eu deixei passar essa oportunidade? Quando vai abrir de novo? Quando vai ser de novo? O que eu deixei de fazer para eu não ter passado? Poxa, mas eu não tinha uma indicação? Então eram tantas coisas na cabeça, tipo, não acredito. E agora? Como que vai ser? E aí eu recebi essa negativa e a empresa fez uma coisa muito legal que foi me dar um feedback dessa negativa. De onde você errou. E aí eu lembro que eu saí da entrevista técnica e anotei, logo que acabou a entrevista, eu anotei num papel que eu tinha falado 4 não 6. Ele perguntou e aí eu tinha recebido um conselho de Nath, não inventa. Não sabe? Não sabe, não sabe. Não vai inventar que vai ficar pior. Então quando ele perguntou algo que eu não sabia, eu falei, não sei. Talvez possa procurar nesse e-mail, ou por esse caminho, ou nesse site, ou nesse manual, mas eu não sei. E aí eu anotei esses 4 não seis e saí perguntando para quem eu conhecia. O que é isso? O que faz isso? Eu pesquisei no Google e nos livros e etc. E quando o próprio comandante que fez a entrevista comigo marcou essa reunião de feedback, a primeira pergunta que ele fez para mim é, Nath, por que a gente tá aqui? E eu falei, olha, eu respondi 4 não 6 para você, mas agora eu sei. Eu tava chateada comigo. E aí eu revi tudo, como foi conturbado aqueles 3 meses de alcançar aquilo que eu precisava. O tempo foi muito curto em um cenário onde você já estava com muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. E de fato, eu precisava ter me preparado mais. E eu não tinha conseguido. E aí nessa reunião ele falou, Nath, vai abrir uma nova seleção. Eu falei, quando? Ele falou, novembro. Eu falei, pô, tem 1 ano. 1 ano, aí... Agora eu vou me organizar. E em 5 meses abriu a seleção. Abriu antes. E aí você foi de novo. E aí eu fui de novo, me inscrevi. A primeira fase estava válida ainda da última. Ah, você não teve que fazer. Não precisei fazer. Ai, que legal. Porque ela durava 6 meses. Como abriu com 5, ótimo. você... Eu tava fazendo a seleção em 6 e tava durando ainda.
Então eu passei direto da primeira fase e fui pra segunda. E adivinha quem era o meu entrevistador? O comandante. O mesmo comandante. E aí a gente chegou e eu tava muito mais tranquila, porque eu tava preparada, eu tava me sentindo preparada. Não tem nenhum não sei aqui, eu sei tudo. Pode perguntar que eu sei tudo. A entrevista foi muito diferente. Talvez se eu assistisse aquela minha outra entrevista, eu ia falar, Não tava era a hora. não era a hora ainda. Não era a hora. E aí quando eu lembro que era... Hoje é um formato um pouquinho diferente, mas naquela época que eu fiz, era uma pessoa do RH, que era psicóloga, e o comandante que estavam nessa entrevista. E aí quando, acabou aquela formalidade de acabou, você vai receber aquela conversinha final de, Mas é meu feedback. Ele falou, hoje eu conheci a Nath Piloto. E quando eu entrei pela primeira vez, depois de todo aquele treinamento teórico, aula, vídeo, provas e provas e provas, a gente vai para um simulador que ele tem um motion, então você entra naquela cabine e aquela cabine se mexe, faz barulho e você faz exatamente como se estivesse no avião de verdade. Então, você sai daquilo e você entra a primeira vez no avião. Eu falo que tiveram duas sensações, porque essa primeira vez eu estava em treinamento ainda. Uhum. Então, eu era copiloto em treinamento, mas eu não era... A responsável pelo voo. Não vou dizer responsável, porque o comandante, hierarquicamente, sempre vai ser responsável. Mas eu não estava livre, eu não estava checada ainda. Eu sou o piloto, mas eu não tava... A empresa não me via como... Libera ela na rota que agora ela tá solta. Não, eu tinha que voar com o instrutor, eu tinha uma instrução a fazer. Então, essa primeira sensação... Eu lembro que o primeiro voo, óbvio, né? Você tá nervosa. Pô, você entrou no avião e agora tem gente de verdade atrás. É uma máquina de milhões que a empresa tá confiando em pôr na sua mão porque você acabou de mostrar uma proficiência boa no simulador. Então ela confia que você vai fazer a mesma coisa no avião. Só que é diferente no avião. Muito diferente. Então, eu lembro que o primeiro pouso que eu fiz foi no primeiro voo. Eu até achei que a primeira etapa eu não ia fazer. Falei, o comandante vai querer sentir como eu tô, se eu tô ágil, se eu tô monitorando bem, depois ele me dá a etapa. E eu lembro que a gente chegou no avião e o comandante falou, tem alguma dúvida? Na minha cabeça, todas, mas não. Não foi você. Eu, claro que não. Ele falou, então tá bom, etapa sua. A primeiro voo que eu fiz foi Guarulhos, Porto Alegre, no A321. E aí eu falei, a etapa é minha. Mas a etapa é o quê? Ele deu pra pousar? Pra decolar e pousar. Porque Nossa. assim, somos dois lá na frente. Você pode ser o pilot flying e o outro vai ser o pilot monitoring. O que é isso? O pilot flying, ele tá voando. Então, a concentração dele é o cross-check de tudo que tá dentro e fora. E o outro é de tudo que tá dentro e ele faz a comunicação também. Entendi. Então, quem tá voando não se comunica, porque você tem que prestar atenção, tem que focar a sua atenção no voo. E a outra pessoa que tá do lado, ela foca também no voo, monitorando pra ver se tudo que você tá fazendo tá correto, tá de acordo. E ela faz a comunicação, porque a gente se comunica o tempo inteiro dentro do avião. Então, tem essas duas diferenças. E aí eu fiz a etapa. Eu decolei de Guarulhos e eu pousei em Porto Alegre. E eu lembro que quando eu pousei, a gente pousou, eu tinha um pilot safety atrás, né? Logo no primeiro voo, vai um outro piloto sentado no terceiro assento da cabine. Pra se precisar de uma emergência, ele tá ali. E você desmaia ali, ele vai lá. E aí, quando eu pousei, eles bateram muito palma. Preparada, né? Eles bateram palma e eu olhei pro comandante e falei, foi eu que pousei? Ele falou, foi. Eu falei, você não deu nenhuma ajudinha? Ele falou, não. Eu falei, ai, que bom. Pelo fato de ser uma mulher, você sentiu algum tipo de ou dificuldade, ou de constrangimento, ou de... Putz, se eu fosse um homem, isso não teria acontecido. Olha, Adri, quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu confesso que eu fico feliz em nunca ter passado por uma situação, entre aspas, ruim, quando a gente vê essa discrepância, né, de proporcionalidade entre a quantidade de homens dentro da aviação e a quantidade de mulheres dentro da aviação. É um universo masculino, mas desde que eu entrei em cargas, eu sempre trabalhei muito mais com homens do que com mulheres. Então, quando eu entrei no voo mesmo... Foi quase um preparatório, exatamente, né? Eu não tive nenhuma dificuldade ou, felizmente, nunca passei por um constrangimento onde a pessoa te olha e te desmereça por ser mulher exercendo aquela função. Agora, indo mais pro lado mais leve, assim. Tem algumas, eu vou chamar de piadas,
que são quase piadas prontas pelo seu tamanho, enfim, por uma série de coisas. Eu sei que você tem uma abordagem leve nisso, mas assim, me conta, compartilha aqui o que você mais ouve e que pra você não te afeta, você não se sente... Isso realmente. E até o fato, não só da minha estatura pequena, de novo, pela grande desproporcionalidade de quantidade de mulheres uniformizadas no aeroporto e de homens uniformizados no aeroporto, chama atenção. Sim. Então, onde a gente passa, tô falando a gente porque sou eu e todas as outras mulheres que vestem um uniforme desse. Onde a gente passa, as pessoas olham. Olha, é uma menina, é uma mulher, olha. E as pessoas questionam, às vezes param a gente pra falar. Quando você tá parada e as pessoas comentam próximas, você ouve os comentários, então é uma coisa que chama atenção. Então quando vai o combo de a Nath, de 1 metro, um pouquinho mais de 1,5 metro, com uma cara de menina, né, uma feição de menina e pequena, pra entrar num aviãozão cheio de gente, chama mais atenção ainda. É até engraçado que no meu próprio uniforme, o cap, ele é grande pro meu tamanho. Não cabe, passa na cabeça. Ele cabe perfeito, porque o encaixe da cabeça, ele é para o tamanho, mas o externo do maior do que a sua é cabeça. igual, ele é padrão. Ai, Então, eu que sou pequena, aquilo parece grande para mim. Então é engraçado. Então chama atenção. Então, eu já ouvi diversas coisas, tanto de passageiros quanto do próprio time de voo. De passageiro nossa, criança pode pilotar avião? Essa é o clássica, né? Normalmente, quando eu tô com o comandante, às vezes um outro comandante ou parceiro fala assim, comandante, você tá com autorização de menor desacompanhado dessa menina? Mas já teve situação, por exemplo, de passageiro falar, eu vou descer? Porque... Não. Graças a Eu vi Deus. uma notícia disso. Infelizmente, já houveram situações em relação a isso, de precisarem parar o voo. Porque o passageiro não quer voar porque é uma mulher. Exatamente. E aí, eu conheço uma situação, inclusive, que era um voo menor, né? Não era um avião comercial com tantas pessoas, mas era de dentro de uma empresa comercial e era a comandante do voo, ela cancelou o voo porque se o passageiro não queria, não fazia sentido acontecer aquele voo. Nossa. Então, infelizmente, acontecem. E uma vez eu tinha feito pouso, e modéstia à parte, tinha sido um pouso bonito. Você se preparou anos pra fazer ele assim? Exatamente, de vez em quando a gente faz um pouso maravilhoso. Aí, eu já tinha saído da cabine, eu estava do lado de fora da aeronave, porque o outro piloto estava subindo. E eu estava do lado de fora, e a gente fica ali, do lado de fora da aeronave, esperando e vendo o desembarque. Então, aquela galera que estava saindo do avião, era do avião que eu estava. E aí, passaram 2 rapazes, e um deles olhou pra mim e falou, tipo, brincou com o cara que estava do lado. Ah, é uma menina que vai assumir. Ainda bem que a gente já chegou. E a minha reação foi... A minha vontade era de gritar e falar, cara, fui eu que pousei. Mas foi tão rápido. Você não estava preparado. E ele passou andando e falando. Ele não olhou pra mim e parou. Então, eu não tive uma resposta. Eu fiquei com aquilo e fiquei com aquela cara, tipo... Sacanagem. Poxa, eu acho que ele o ficaria negócio. sem reação, mas talvez não... Não tive uma reação, assim. E como você disse, eu nunca vou levar isso pro pessoal, porque às vezes pode machucar a gente, algum tipo de comentário que a gente vê, maldade, etc. Então eu sempre levo na brincadeira, até porque eu sou pequena, mesmo no aeroclube, eu voava com 2 almofadas. Porque no aeroclube, dependendo do avião, não tinha ajuste do banco. Hoje o avião que eu vou tem ajuste do banco, tem ajuste do pedal. Mas ainda assim, com o ajuste, tem situações que não dá pra ver que você tá sentada. Hoje ainda tem isso. Sim. E é engraçado isso, porque... E assim, o meu ajuste do banco, ele é todo pra frente. Então sobra aquele espação atrás, igual no carro. Quando eu tô dirigindo no carro, o meu banco vai todo pra frente. Quem senta atrás de mim... Tem um espação. Fala, nossa, que maravilha esse espaço atrás. E na cabine é a mesma coisa. Então, às vezes, os comissários entram e falam, caraca, a cabine ficou maior, porque o meu banco tá muito pra frente e sobra um espaço a mais atrás. Então, sim, parece às vezes. Parece às vezes que você não tá lá. E como você disse, a gente já repetiu aqui, eu sou pequena e o banco é alto. Então, às vezes, eu fico abaixo. Se a pessoa olhar de trás sem me ver de lado... O piloto sumiu. Exatamente, não dá pra me ver. Isso é engraçado, assim. E você lida muito bem com isso, né, Nath? Não é uma coisa que te incomode. Assim. Não,
nunca me incomodou ser pequena, assim. Pelo contrário, até na faculdade sempre houveram brincadeiras. Nesta profissão chama muito uma Chama, porque as pessoas relacionam a proporção dos tamanhos. Uma pessoa tão pequena, tão com cara de nova, vai pilotar um negócio que eu tô dentro. Então, sim, tem uma diferença. E vou te falar assim, contrapondo essa parte, nossa, mil maravilhas, levo tudo na brincadeira. Durante o meu treinamento no simulador, eu tive uma dificuldade de me achar, de achar a melhor posição, de assento, porque a gente tem ajuste do pedal, ajuste do banco de altura, de horizontal ali, vertical. A gente tem ajuste do braço, porque a gente tem um apoio do braço, que a gente coloca o braço, porque o avião que eu vou, que é o Airbus, ele tem um side stick, não é um manche igual o do Boeing, que é na frente. Então, o side stick, a gente tem que deixar a mão reta para eu conseguir ter força. Pra eu conseguir... Apoio, né? Apoio. Não tanta força, porque o avião ele é todo elétrico, hidráulico. Mas eu preciso ter um apoio correto. E se você utiliza todo esse ajuste errado, te dá uma visão diferente do que deveria ser. Então, assim... E vai interferir na qualidade do seu trabalho. Então, é muito importante esse ajuste. Adaptar. E no meu treinamento, no começo, eu tive dificuldade nesse ajuste. Porque eu falava, se eu colocar tudo banco pra cima, tudo pra frente, tudo no batente, eu fico curta no braço. Porque eu tenho que deixar uma mão aqui e o outro braço aqui. Aí eu precisava descer um pouquinho o banco pra sobrar uns centímetros de braço, mas aí eu perco um pouco da minha visão. Então eu tive que me achar confortável pra eu estar dentro do que eu preciso enxergar e eu estar confortável pra exercer. E que nem, acho que você já entrou numa cabine ou viu alguma foto. Tem muitos botões em cima. Então, eu preciso alcançar. Existem botões que eu preciso alcançar numa emergência para soltar uma garrafa de extintor. Eu preciso ter esse alcance. Esse alcance. Então, sim, eu preciso ter um ajuste certinho. Então, assim, não vou falar que foi 1000 flores. A minha estatura pequena, eu até brinco com o pessoal, eu falo, se eu fosse menor... Isso é uma dificuldade a mais. Eu teria uma dificuldade. Exatamente. Se fosse menor, seria mais difícil. Nessa altura que eu tô... Quando tem dificuldade a mais, fica mais legal. Não? Aí que fica mais desafiador, né? Aí que a gente fala, não, agora que eu quero mesmo. Agora que eu quero. Nath, agora, cara, você contou aqui uma história de carreira muito legal. Mas você é muito jovem, né? Quantos anos você tem? 28. 28, muito jovem. O que você quer agora, né? Quais são os seus, né? Qual é o seu horizonte agora? Para onde você vai direcionar toda essa energia? Dentro da empresa que eu vou hoje eu vou um avião que a gente classifica como narrow body. É um avião que tem um corredor só. É aquele avião que você entra e tem as janelas. Então, as fileiras, um corredor, mais fileiras e a janela. Esse é a proporção do avião que eu vou hoje. Dentro da empresa, a minha trilha seria ser copiloto ainda, mais de um avião maior. Você vai aumentando o desafio. Que é aquele avião que tem 2 corredores, que a gente chama de wide body. Então, é aquele avião que vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, fazem voos mais longos. Então, hoje, a minha trilha é ser copiloto desse outro avião, desço como comandante do avião que eu tô hoje para subir como comandante do outro. Bacana. E dentro da trilha da empresa, é uma lista, literalmente. Então, você vai seguindo a ordem, conforme um cresceu, um saiu, as pessoas vão subindo a escadinha e vai chegando a sua vez de migrar de avião. Então, dentro da empresa que eu tô hoje, é a proporção que eu quero crescer, mudar de avião e depois voltar como comando desse avião que eu tô hoje. Mas a gente sabe também que a aviação é instável. Tudo que é fora da aviação, a economia, todas as tomadas de decisões dos nossos países, de outros países, tudo interferem dentro da aviação. Então, a gente sempre tem que pensar em algumas outras coisas. Então, dentro da aviação ainda, a área do safety é uma coisa que me chama atenção. Eu já fiz alguns cursos e tenho intenção de estudar mais. É uma área, lógico, voltada à aviação, porque a gente sabe que mesmo dentro de uma pandemia, a aviação foi extremamente essencial para a movimentação de todas as necessidades que a gente tinha, tanto de recursos, tanto de pessoas. Então a gente sabe que, e se a gente olhar um gráfico, né, do crescimento da aviação no mundo, você vê um gráfico sempre crescendo, com milhões de altos e baixos, mas sempre crescendo. Então a gente sabe que hoje não dá para acabar a aviação. Sim. Mas é legal você ter experiências. Felizmente eu tenho experiências de outras áreas dentro da aviação, mas o safety é uma coisa que, se tem aviação, tem segurança e precisa de pessoas estudadas para isso. Então é uma área que me chama atenção. Talvez no futuro
trabalhar com os dois. Existem pessoas dentro da empresa hoje que trabalham em partes administrativas e voam também. Quem sabe no futuro a gente mesclar isso. Mas estudar um pouco mais sobre o safety é algo que eu também me vejo no futuro. O que você gostaria que alguém tivesse dito pra você lá atrás, quando você decidiu ser piloto, mas ninguém te disse? Olha, eu vou falar o que eu sempre falo quando as pessoas falam, me dá um conselho, Nath, de como foi. Quando você decide, eu vou falar no geral, porque eu acho que esse conselho se encaixa para qualquer função, para qualquer emprego. Mas quando você decide alguma coisa ou vê uma inspiração e fala, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa, ela precisa ser uma inspiração para você. Uma inspiração de ela conseguiu chegar lá através de algum caminho, mas ela chegou lá, então é possível. Mas você precisa viver a sua realidade. Porque, aí voltando para aviação, que é o tema que a gente está falando, a gente já falou dos valores, é uma trajetória cara. Eu trilhei uma trajetória de entrar numa empresa e fazer uma migração, mas existem outros caminhos. A pessoa pode virar instrutor dentro do aeroclube, depois que ela checar as carteiras, juntar as horas e entrar numa seleção externa da empresa. Ela pode conhecer alguém que tem um avião e ela foi voar para essa pessoa. Enfim, milhares de caminhos e possibilidades de seguir. Mas você tem que viver a sua realidade. Porque todo mundo teve uma criação, tem uma realidade financeira, tem uma realidade de vida. As pessoas têm insights em tempos diferentes. Eu tava na escola, teve gente que nasceu com esse negócio de quero ser piloto, eu criança gostava de avião. Às vezes a família tem alguma referência, o pai é piloto, o tio é piloto, o vizinho era piloto, então a pessoa cresceu com um insight já desde cedo, ou a pessoa decidiu agora, depois de uma trilha de carreira dentro de uma carreira profissional, nada a ver com a aviação, fala, não, agora eu quero ser piloto, e tá tudo bem. Não tem uma restrição de idade para isso. Então é viver a sua realidade. A minha realidade, felizmente, foi trabalhar e guardar dinheiro. Eu morava com os meus pais, então eu tinha uma ajuda deles em que eu não precisava pagar um aluguel, eu não tinha filhos para ter outros tipos de custos. Então, vive a sua realidade e curte esse processo dentro da sua realidade, que vai ser muito mais gostoso quando você chegar lá. Vai ser muito gostoso você chegar com pessoas que te ajudaram nesse caminho, nesses processos e compartilhar. E comemorar. É uma vitória compartilhada, isso é muito gostoso. E ter, claro, as pessoas referências, elas são importantes. Para que você ouça conselhos, para que você veja o que a pessoa fez, o que ela não fez. É, porque faz todo sentido, porque a pessoa pode ser sua referência, mas se a distância da sua realidade for muito grande, isso pode, na largada, te limitar. Exatamente. E não só limitar, mas viver com o sentimento de uma frustração de, eu já queria estar. Vou dar um exemplo, assim, de que eu não tive esse conselho exatamente assim. Então, quando eu estava fazendo piloto privado, existiam pessoas fazendo piloto privado comigo. Eu tive que fazer aquela pausa que eu comentei de 4 anos para juntar recursos financeiros. Existiram pessoas desse meu timezinho que estava fazendo piloto privado que não precisaram dessa pausa. Eles não precisaram. Então, eles continuaram. Quando eu voltei a fazer o piloto comercial, essas pessoas eram minhas instrutoras. Meus instrutores. E aí eu falei, cara, eu tô voltando pra fazer a carteira e o cara tá já andou. O cara que começou comigo andou. E aí, se você se frustra em falar, eu tô fazendo agora e o cara tá me ensinando porque ele já fez faz tempo, você precisa... Essa é a realidade. Exatamente, você precisa entender que, não, mas espera, minha realidade foi viver aquilo. Foi me dedicar, às vezes, à minha família, uma necessidade, à minha saúde. Enfim, são N pontos da vida que às vezes a gente precisa pôr o nosso foco, a nossa dedicação e deixando as outras coisas num segundo, num plano B e etc. Então, viver a sua realidade é uma coisa muito importante dentro da aviação, porque as pessoas se formam de N formas. Você pode chegar onde você quiser da sua forma. Exatamente. Nath, muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigada por ter compartilhado toda a sua experiência aí. Muito bom, parabéns, vou te acompanhar. Continue acompanhando, pra gente continuar comemorando, isso é muito bom. Obrigada. Obrigada a você, Adri. Esse podcast foi desenvolvido por Balaios Produções e Desenvolvimento de Conteúdos, criado e roteirizado por mim, Adriana Gouveia, identidade visual de Cláudia Toledo, música de autoria de Tiaguinho do Circulador de Fulô, sonoplastia do Diamandi Ferreira, direção da Letícia Gregório, gravado nos estúdios da InStore em São Paulo.